Aoba, estou gravando esse vídeo aqui para responder a uma pergunta do Pedro Niels, não sei se eu pronunciei correto, que comentou no vídeo do Robert Nozick, né, sobre qual seria o posicionamento de Nozick em questão do coronavírus e da quarentena. Então, antes de eu falar um pouco sobre isso, eu queria primeiro dizer que é difícil a gente falar o que iria pensar um cara, né, que já não está mais aqui para se defender. E antes de falar do que eu acho que o Nozick poderia pensar, é importante eu dizer até onde vai o meu conhecimento sobre o Nozick. Então eu não sou um grande estudioso do Robert Nozick, tá? A obra principal dele é Anarquia, Estado e Utopia, que eu li essa obra, mas eu li quando eu estava na minha graduação e eu peguei emprestado na biblioteca da minha faculdade, só que eu não terminei de ler. Eu li mais da metade da obra, mas não terminei de ler. E as outras coisas que eu sei sobre o Nozick são dos livros, porque eu estudo bastante história da filosofia, então eu estudo que eu li dele foi só essa obra, né, que ele escreveu, e o resto são leituras de estudiosos comentando sobre ele. Tá? Então já vou deixar claro de onde eu vou partir. Tá? Não quer dizer que o que eu acho, estou batendo martelo do que ele pensaria, até porque é impossível da gente saber. Porém, a partir do que ele construiu filosoficamente, a gente pode deduzir. Né? De acordo com esse sistema racional que ele constrói, eu posso deduzir que ele acharia, né? Enfim, vamos lá. No meu vídeo sobre o Nozick, eu deixei claro que ele leva ao extremo aquela premissa kantiana do homem não poder ser usado como meio, né? O homem deve ser sempre um fim em si mesmo. E ele coloca isso em relação, inclusive, a numa relação política, né? De que o Estado não poderia usar um homem como meio para ajudar outro. Então, partindo dessa premissa, até estou aqui com o livrinho do Giovanni Reale, né, História da Filosofia, e ele até tem a citação do Nozick para ficar mais claro. Ó. O Nozick ele vai então defender um estado ultramínimo. E nesse estado ultramínimo do Nozick, a gente não vê que o Nozick, por exemplo, entende que o Estado deva cuidar da saúde. Então, em relação ao coronavírus e à quarentena, né, a gente vê aqui que para o Nozick o Estado não deve cuidar da saúde. Veja bem, frases do Nozick, tá? Justifica-se um estado mínimo reduzido estritamente às funções de proteção contra a força, furto, fraude e de execução dos contratos. É justificado que qualquer estado mais extenso violará os direitos das pessoas de não serem obrigadas a realizar certas coisas. Então, em outra citação, ele até fala o seguinte: o Estado não pode usar seu aparato coercitivo com a finalidade de fazer alguns cidadãos ajudar outros. Ou seja, de cara aqui já fica claro que ele seria contra, por exemplo, o, a renda emergencial, porque é você usar um cidadão como meio para ajudar outro, né? Pegar o imposto dele e ajudar outro, certo? Também ele iria entender errado qualquer, de acordo com a filosofia dele, a gente pode deduzir que ele acharia errado qualquer forma de lockdown, por exemplo, né? Porque a grande preocupação é do Nozick, que é do Estado não violar os direitos do indivíduo. Então, partindo do que ele construiu, a gente pode dizer que ele seria um cara contra auxílio emergencial, né, e seria contra o lockdown ou impor qualquer coisa ao indivíduo. Porém, pode ser, né, e aqui é puro achismo mesmo, pode ser que, por ser uma crise humanitária, se o Nozick estivesse vivo, ele falou, não, pera lá, eu disse que o Estado só deve cuidar da segurança, mas por estarmos em uma crise humanitária, talvez ele estenda essa área da saúde, né, para a questão da segurança. Não sei, fica difícil da gente dizer o que ele faria, né, se estivesse vivo, como ele iria pensar, porque estando vivo ele poderia voltar atrás de algo que ele disse
ou que a pandemia poderia dar um estalo e fazer com que ele pensasse diferente, né? Tipo, não, o que eu pensei acho que não iria dar certo, né? Imagine se uma outra situação como essa ocorresse. Será que minha teoria da justiça daria conta, né? Então, Pedro, tentei pensar aqui devagar um pouco sobre a sua pergunta. Mas queria saber a sua opinião, baseado no que do que você viu, né, sobre o Nozick, se você concorda que ele poderia falar isso que eu estou dizendo que ele falaria, ou enfim, se você tem uma opinião diferente do que o Nozick poderia pensar. Mas é isso aí, já digo que eu não sou um especialista em Nozick, né? De novo, repetindo, não sou um especialista em Nozick, mas partindo do que eu conheço, eu acho que seria mais ou menos por aí. Certo? Valeu!